E agora eu já venho para cá com muito carinho, porque nós temos uma médica veterinária conosco hoje e ela veio justamente para falar sobre os cuidados com os cães, principalmente aqueles cães... Opa, segunda vez que cai, deixa assim. Esses cães que são bravos ou cães que, por algum motivo, têm atacado até mesmo os seus próprios donos. Então, a gente vê as notícias, a gente fica em alerta, fica alarmado muitas vezes. Sim. E as pessoas se assustam. Então, é com muito carinho que a Vivian Quito, médica veterinária, está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Quando nós pensamos nestes cães, todo mundo... Hoje é até comum as pessoas terem mais até que um pet em casa. Mas a gente pensa nos petzinhos de apartamento, etc. Mas tem pessoas que têm quintal, chácaras, sítios. E aí tem animais mais de defesa também da casa. São animais mais bravos. Mesmo em cidade isso pode acontecer, né? E as pessoas falam assim, mas ele é tão bonzinho. A gente faz aquela cara de bravo, a gente faz aquela cara... E fala assim, nossa, mas eu tenho medo. Não, é bonzinho, uma gracinha, é bonzinho. Na verdade, não é natural do cão ser agressivo, né? Todo cão, independente da raça, do tamanho, o normal dele é ser sociável mesmo. Não são animais agressivos, não é para ser. A agressividade do cão depende de como ele foi criado, depende da genética. Claro, tem raças que têm uma predisposição maior, então vem um pouco, metade da genética, metade da formação da personalidade dele, que acontece até os 6 meses de idade. Então, tudo que acontece com esse animal até os 6 meses de idade, desde quando ele está na barriga da mãe, desde do desmame, quando é muito precoce, desde quando ele vai para a casa do tutor, então tudo que passa na vida dele até os 6 meses molda essa personalidade. Então, é a fase que ele tem que ter interação, aprender a conviver com criança, aprender a escutar barulho, aprender a sair na rua, aprender a ver gente estranha, acostumar que a pessoa faça carinho, que a pessoa pegue no colo. Então, essa é a fase de aprender. Se ele não aprende nada disso nessa fase, depois ele não foi acostumado a isso. Então, ele passa a ser um cão com uma predisposição a ser mais reativo caso uma criança venha mexer nele, por exemplo. É a mesma coisa nós humanos até os 7 anos. Tudo que acontece com nós, nessa fase, molda a nossa personalidade. Então, leva para o resto da vida. Uma criança, por exemplo, que sofreu um abuso nessa idade, ela pode se tornar um adulto mais reservado, que tem medo de relacionamento, que não confia nas pessoas. É a mesma coisa o cachorro. Então, não é da natureza. Então, quem tem cãozinho, se o cãozinho está agressivo, saiba que não é normal, né? Tem um pouco da raça, mas não é normal. Os cães são sociais. Se o cão está agressivo, sempre tem algum motivo. Ou ele está com alguma dor, algum problema físico, uma doença endócrina, por exemplo, um hipotireoidismo, por exemplo, que é uma doença endócrina. Às vezes, o único sinal é o cão estar agressivo ou sem paciência. E vai ver uma doença. Então, não é normal, tem alguma coisa. Ou alguma doença emocional mesmo, um animal que não foi socializado lá na infância, que não acostumou com aquilo. Ou um animal que fica preso, que fica na corrente, que não tem carinho, porque todo animal precisa de carinho, mesmo os grandes, mesmo os de guarda. Esses dias eu estava vendo, até as plantas precisam conversar com elas. Isso já é trabalho científico. Então, a gente vê que todo ser vivo precisa de carinho. Então, às vezes a pessoa pega um cachorro pequenininho, às vezes fica no colo e agrada. Às vezes pega um cachorro grande... Vou falar da raça Pitbull, por exemplo, que é a raça mais polêmica, porque mais temida, no caso. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa pega um animal dessa raça e desde filhote, porque é um animal bravo, então cuidado, não deixa a criança ir perto. Não vai. E deixa separado. E vem visita, não vai lá. Ou seja, ele não acostumou. Então, na verdade, ele acaba ficando mais mesmo. Agora, se ele for tratado como qualquer outro cachorro, com carinho, acostumado com pessoa estranha, acostumado a brincar, ele vai ser um doce, porque não é da natureza. O Pitbull é uma raça que foi criada para rinha, para briga. Então, ele é um cão muito forte. Por que ele sai na mídia? Porque a mordida dele machuca. Pode até matar. Ele é assassino? Não. Um pequenininho também morde. Os pequenininhos mordem mais até. Pinchers. Os pinchers, por exemplo, bravinhos. Eles são muito bravinhos, eles mordem mais. Eu tô com a mão mastigada aqui por um que eu atendi outro dia. Então, eles mordem mais, mas não machuca tanto. Então, o Pitbull acaba saindo na mídia porque realmente ele machuca. E ele é um cão forte. A mordida dele até tem alguns estudos que quase que toneladas, vamos colocar assim, de tão forte. Por isso que ele acaba indo mais na mídia e tem que ter, assim,
né, qualquer pessoa ter um animal é muita responsabilidade, né? Então ela tem que escolher uma raça própria. Então, um animal maior, ele vai precisar andar mais, passear mais, né? Tem que ser tratado da maneira correta, tem que ser adestrado. Um cão, todo animal grande tem que ser adestrado para ele aprender obediência, né? Adestrado de uma maneira positiva, mas ele tem que aprender obediência. O tutor tem que saber, né? Controlar, não por medo, mas controlar porque o animal respeita ele. Então, é uma responsabilidade. Então, a responsabilidade é de quem vai criar. Então, tem que ter muito cuidado ao escolher o tipo de cachorro que você vai ter. Principalmente quando vai escolher para a criança. Sim. Para acompanhar a infância do filho e da filha. Principalmente. Qual animal você recomenda para quem está com essa ideia de escolher um cachorro para acompanhar a infância dos filhos? Tem várias. Todo animal, se ele for acostumado desde pequeno, ele dá muito certo. É bom olhar também os né, pai, mãe. Se já era mais bravinho, ajuda. Pode ser que o filhote puxe também um pouco. Mas o importante é ele ser criado. Por isso que é legal mesmo pegar um filhotinho para crescer com a criança, porque eles vão ser melhores amigos, geralmente, né? Mas tem algumas raças que gostam muito de criança naturalmente. Golden, Labrador gosta muito de criança. É que eles gostam de bagunça igual criança. As pessoas às vezes querem pegar muito pequenininho. Não que não pode, dá para você acostumar. Mas os pequenininhos, tem os pequenininhos que às vezes eles são mais reativos porque eles são muito pequenos. Porque assim, os cães, eles são descendentes dos lobos. Então, eles eram para ser mais ou menos grandes. Não seria o natural ser desse tamanho. O ser humano foi cruzando, as raças foram nós que fomos, né? Meio que fazendo uma seleção aí para os animais ficarem cada vez melhor. Só que o cérebro do cachorro é cérebro de cachorro, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. Então, um cachorro pequeno, às vezes, ele é mais reativo, por quê? Porque ele se vê daquele tamanhinho, na cabecinha dele ele fala, qualquer pessoa é maior do que ele, qualquer cachorro é maior do que ele. Então, às vezes, ele é mais reativo, por quê? Ele tenta se mostrar bravo, porque ele sabe que se alguém for brigar com ele, ele não consegue se defender. Então, né, não é o natural. Então, por isso que tem essas coisas Ele assusta também. primeiro para manter então, a eles distância. são até mais reativos, né? Só que o que acaba indo na mídia são os maiores, porque machuca, né? Em que momento é necessário adestrar um cão? O ideal... Buscar um profissional para isso. O adestramento é bom, seria ideal todos os cachorrinhos fazerem. Para aprender desde pequenininho, somente os maiores, né? Os maiores é o ideal. Aprender a andar na guia, a não derrubar, não puxar, obedecer quando está, né, na rua. Mas todos os animais é bom ensinar. Para ele ter uma obediência, ele saber onde fazer xixi, ele saber andar, ele saber obedecer. É importante. Sem contar que esse treinamento melhora o vínculo do tutor com o animal. Então, esses treinamentos, treinar comandos, isso faz o animal trabalhar a mente. Então, é saudável para o cão ter esse tipo de treinamento, ter um adestramento, saber fazer essas coisas. E estreita o vínculo também, né, dele com o cão. Então, todos é importante fazer, né? Seria muito legal. Independente do porte do animal, ou se isso tem algo a ver, quantas nós temos, por exemplo, nós seres humanos, nós temos as nossas regras de médicos, né? O ginecologista pelo menos uma vez ao ano, urologista, a mesma coisa, cardiologista, se tiver probleminha no coração, o próprio cardiologista fala, a cada 6 meses você passa por aqui. Então, nós queremos saber hoje, né, aproveitando a companhia da Vivian Quito, médica veterinária aqui conosco, e o veterinário, por quantas vezes nós temos que levar o animal de maneira natural, sem nenhuma ocorrência? Os animais jovens, os filhotinhos têm que ir tomar as vacinas, né? A cada 21 dias, fazer todo aquele tratamento. Depois, os animais jovens, pelo menos uma vez por ano, tem que ir no veterinário fazer um check-up aí, fazer exames, fazer check-up, porque tudo que você pega antes é melhor. E a partir dos 7 anos, o ideal a cada 6 meses, pelo menos, porque eles já ficam mais velhinhos, né? Cada 6 meses. Cada 6 meses, pelo menos. Nós estamos falando hoje dos cães, mas essa regra poderia valer para outros pets também. Para os outros também. pets, mesma coisa também, que é sempre bom prevenir, né? Mas você deve estar curiosa para saber também sobre o ataque dos cães, que a gente tem visto nas mídias. E hoje a médica veterinária Vivian Quito está aqui para nos esclarecer e nos ajudar a entender o comportamento do animal e até mesmo nos prevenirmos de ataques, para que isso não aconteça com ninguém da sua família e principalmente com alguém na rua, se esse cão escapa, enfim. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então fique conosco, um copo d'água e a gente volta já. Hoje nós recebemos aqui com muito carinho a doutora Vivian Quito, médica veterinária, para falar aí sobre a saúde física, mental, emocional dos pets. Algumas coisas nós já colocamos no primeiro bloco.
mas também pensando nas especialidades dentro da veterinária da doutora Vivian, pós-neurologia e acupuntura psiquiatria e comportamento dos animais. Então, o que nós estamos colocando aqui é para a sua segurança. Não é que o seu cão é mau, não. A gente estava falando sobre isso agora no intervalo. Os cães, eles têm a natureza deles. Isso você colocou também no primeiro bloco. Não é que aquele cão é mau. Ou ele foi mal educado, né, com estímulos violentos, ou ele está com dor. Um cão com dor pode reagir de maneira agressiva. Pode. Quando o cão ele é agressivo, ele está mordendo, ou ele é bonzinho, de repente começou a morder, sempre tem algum problema. Sempre tem um motivo, não é da natureza dele, né? Então, ele pode estar com algum problema físico, que pode ser, ele pode estar com alguma dor, ele pode estar com algum problema endócrino, que mexe, a parte de hormônios mexe muito com o comportamento. A gente, mulher, sabe muito bem, né? A gente sabe como que mexe. Então, pode estar com alguma doença endócrina, pode estar com algum mal-estar, né? Às vezes o pessoal até fala, tá ficando velho, tá ficando rabugento, tá ficando bravinho. Não é. Ele já tem artrite, já tem artrose, já tem dor na coluna. Então, se está mudando o comportamento, algum problema tem. Então, o animal ele não morde do nada. Então, ou é problema físico ou é problema emocional. Então, às vezes, um animal que não tem muita atenção, não tem muito carinho, porque os cães eles são seres sociais gregários, ou seja, eles gostam de fazer tudo junto. Por isso que eles seguem a gente pela casa, eles querem fazer junto. Então, um animal que fica muito sozinho, que não tem rotina, que não sai para passear. Hoje em dia a gente trata eles como da família, isso é muito bom, porque na natureza eles vivem em matilha, em família, então quanto mais coisa eles fazem junto com a gente, para eles é bom isso, mas a gente não pode esquecer que eles são filhos caninos, não são filhos humanos. Então eles têm as necessidades de cachorro. Então e quando eu falo humanizar, não é porque colocou roupa, porque chama de filho, não tem problema nenhum fazer isso. O seu cão aceita a roupinha, fica, não tem problema nenhum. Não tem problema falar que é filho, não levar no shopping, não tem problema nenhum. Mas você tem que deixar também ele ser cachorro. Então, eles têm necessidade de cavar, de roer, de farejar, de passear, de andar na terra, de andar na grama. Então, se você não deixa ele ser cachorro, isso começa a trazer alterações emocionais. Então, ele pode ficar mais agressivo por isso, porque ele não está podendo ser o que é da natureza dele, que é um cachorro, né? Entendi. Então, sempre tem um motivo. E eles sempre dão sinais, né? Então, o animalzinho, se ele está com alguma dor, qualquer coisa, sempre dão sinais. O primeiro sinal é alguma mudança de comportamento, ou seja, o animal, por exemplo, cada tutor conhece bem o seu animalzinho, não sabe, eu sempre falo, eu vejo quando vai esse paciente falar, ele está estranho hoje, doutor, está mais quieto, ou não quis comer, então ele sempre começa a dar algum sinal de que não está bem, né? Então, às vezes, um cachorro com dor, você vai pôr a mão, você coloca a mão bem na onde está doendo, às vezes é instintivo, às vezes você pode levar uma mordida. Então, ele pode morder por problema físico ou problema emocional, não é da natureza. E eles dão sinais. Então, o sinal é o quê? Começou a ficar mais quieto, já tem que procurar ver qual que é o problema, que está acontecendo alguma coisa, né? E dão sinais também, às vezes os sinais são visíveis, por exemplo, rosnar, mostrar os dentes, né? Que é normal, a gente sabe que está bravo, mas às vezes esses sinais são sutis. Às vezes, mostrar quando está desconfortável, às vezes ele começa a bocejar muito, a gente fala, é sono, mas ele está num lugar com gente estranha, ele começa a bocejar, está com sono, não, ele está ansioso. Começa a lamber o focinho muito, também é sinal de ansiedade. Aí você vê que ele está desconfortável também, ele pode botar a orelhinha para trás, ficar meio arqueado, ou se você chegar perto, ele vira o rosto, ou olhar de rabo de olho, que a gente fala. Se ele estiver olhando de rabo de olho, ele está desconfortável. Se ele começa a virar o olho, vira o rosto, então ele mostra primeiro que ele está desconfortável. Se a pessoa não entende, continua forçando uma interação ali, por exemplo, que ele não está gostando, ele pode chegar à mordida. Mas ele sempre dá sinais. Então, assim, é muito importante, né, o tutor começar a aprender sobre o comportamento dos seus bichinhos, como é o comportamento de cachorro, como é o comportamento natural de um gato, de um passarinho, de uma calopsita, para você entender o que é normal e o que não é, e você começar a entender também os sinais que o animalzinho está dando, né, de que ele está desconfortável. Porque você vê vídeos ali, às vezes a pessoa gravando um vídeo com o cachorro dela, abraçando, de repente o cachorro vira. Mas se você vê o sinal, ele estava ali, virando o rosto, virando o olho, ele não estava gostando daquilo, né? Aí a pessoa vai forçando até que o mordido é a última coisa que ele faz, né? Alguma dica para quem, por exemplo, está na rua e se depara com um animal
E o que fazer? Corre, grita, o que faz? Eu sei que é muito difícil, mas a última coisa que você deve fazer é gritar e correr. Porque quando você grita e corre, você está mimetizando uma presa. Então, você está ativando o instinto de caça dele. Então, a chance dele correr atrás e morder é muito maior do que se você ficar quieta, respirar fundo e deixar ele cheirar. Ele cheira, para. Eu sei que é difícil. Às vezes vem um pitbull correndo, você não sabe. Todo mundo fala que o pitbull é agressivo, mas não é. Eles são uns doces, né? Se bem criados, eles são... Se bem criados. Se bem criados, eles são doutora. maravilhosos. Eles são muito doces, assim, inclusive com crianças, com adultos. Mas tem que ser muito bem criado, né? Então, eu sei que é difícil porque fica com medo, mas o ideal é não correr, é ficar quieto. Parar e deixar ele cheirar. Porque antes do pitbull, era o Rottweiler, Era né? o Rottweiler. Teve uma época que era o Doberman, teve uma época do Pastor e assim vai, né? Que são os grandes que a mordida machuca, como eu disse, né? Maltês, por exemplo, o Chihuahua, Pinscher morde bastante, mas nunca passa na TV porque não chega a acontecer até de matar porque não tem força, né? Entendi. Então, mas tem que ficar atento aos sinais. Eles sempre dão sinais, né? Isso é bem importante do tutor prestar atenção. Ao levar a cada 6 meses o animal, ou seria a regularidade, ao veterinário, o próprio veterinário já consegue identificar que aquele animal, pelas visitas, né, frequentes, já consegue identificar aquele animal que ele está com comportamento e o mesmo dono falando, olha, está diferente, está estranho. Algo que possa dizer, olha, ele está ficando agressivo. Não todos, né? Não. Geralmente o veterinário, o psiquiatra, comportamentalista, ele consegue ajudar mais nisso, ele consegue identificar melhor os problemas emocionais e consegue ajudar o tutor, o que ele tem que fazer de mudança na rotina ali para melhorar isso. Então, essa orientação é preciosa. Preciosa. Essa orientação é preciosa. É uma coisa também que eu acho importante falar, no momento está na rua, alguém atacou, quando ataca, o que eu faço? Já mordeu, e aí, o que a gente faz? Geralmente as pessoas fazem, na verdade, o que é mais errado, que é pegar o quê? Pegar um pedaço de pau, pegar alguma coisa e começar a bater no animal. Isso é pior. Falando do pitbull, que é o que mais está na mídia, mas pode ser qualquer outro animal forte. O pitbull, por exemplo, ele é muito forte, né? Ele é resistente à dor, porque ele foi criado para rinha, né? Então, ele é resistente à dor. Então, você está batendo ali no pitbull, ele não está sentindo tanta dor. Você só está irritando mais. Então, ele vai morder mais. Aí que ele não vai soltar mesmo. Então, se um animal mordeu, grande, pequeno, seja lá o que for, como fazer para tentar soltar? Também não é jogando água, nada disso. Você só vai irritar mais, né? Porque, geralmente, o que na hora do desespero todo mundo faz, né? Então, você tem que fazer o quê? Pegar o animal pelas patas de trás, levantar as patas de trás, fazer tipo um carrinho de mão, se possível, até tirar do chão mesmo, porque ele vai desequilibrar, a tendência é soltar. Né? Às vezes, se não consegue um animal muito pesado levantar, também em último caso, não é para machucar o animal, né? Mas pegar uma corda, um cinto, alguma coisa, colocar no pescoço, isso só nos grandes, né? No pequenininho, você vai matar enforcado, não, né? Se levantar a patinha de trás, ele tende a soltar, ele solta, porque ele desequilibra. Se é um pitbull, por exemplo, você pegar uma corda, alguma coisa, um cinto, pôr no pescoço e puxar um pouco. Cinto, para quem usa cinto, cinto, ali na hora é o que teria mais rápido, o que né? tem mais rápido. Pega a bolsa, a alça da bolsa, alguma coisa. Você põe no pescoço do animal mesmo. Ele vai perdendo um pouco o ar e ele solta. Para dar uma enforcada, mas não é para matar o animal enforcado. É para você puxar um pouco, porque a hora que ele perder um pouco o ar, a tendência é ele soltar. Então, para soltar ali na hora, para tentar salvar, né, a pessoa, a criança, é dessa maneira que a gente consegue tirar. E não irritando mais, porque daí ele não solta mesmo, né? Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação conosco hoje. Deixamos de falar algo importante dentro de tudo que você preparou para nos falar sobre esses animais? Eu acho que é mais essa questão mesmo dos tutores, aprender a se conscientizar de escolher a melhor raça para a pessoa, né? Pitbull é uma raça, falando do pitbull mesmo, porque os que saem mais, eles que são mais massacrados na mídia, eles são animais maravilhosos. Eles não foram criados para ser agressivos com humanos. Eles são animais um pouco reativos com outros animais, porque eles foram criados para a rinha. E foram criados, quando eu falo, é a seleção artificial que nós humanos fizemos com eles. Então, sim, eles não têm culpa de jeito nenhum, porque nem deles serem assim, eles têm culpa, né? Então, eles foram criados para briga. Então, cuidado quando sair na rua com eles, com outros cães, sempre sair de coleira, de guia, não se sai com animal solto na rua, sem coleira, nem grande, nem pequeno, né? Então, falando deles, né, não é para qualquer um. Um animal de grande porte, um animal pesado, não é para qualquer pessoa ter. Uma pessoa que não tem o porte para conseguir andar com ele na rua, se ele se assustar e quiser correr, não consegue segurar. Então, o que eu falo sempre é escolher... Ele é forte. Ele é forte. Então, não é para qualquer pessoa, né? Então, escolher bem a raça,
e se dedicar realmente, que é muito importante, a entender o comportamento natural do seu animal, né? Hoje em dia existe essa especialidade de psiquiatria, de comportamento na veterinária. Um dos nossos trabalhos é ensinar o tutor a entender o comportamento do animal, a entender, a trabalhar, a lidar com aquele comportamento para que a família seja mais feliz, né? Porque um animal que não tem um comportamento adequado, que faz só coisa errada, faz xixi fora, que morde, não é legal. Então, o papel nosso também é ensinar como que isso flua de uma maneira mais feliz para todo mundo, né? Muito obrigada por sua participação hoje aqui conosco. Nós conversamos com a doutora Vivian Quito, médica veterinária, hoje falando sobre a atenção aos ataques de cães, para a gente entender o comportamento e saber, inclusive, como prevenir esses ataques. Creio que aprendemos bastante.